Hoje o tema é codependência. 3 lições para a sua libertação emocional. Eu não sei se vocês viram no canal do YouTube, eu fiz um vídeo sobre codependência. Eu vou pedir para que deixem o link aqui nos comentários, mas por favor, hein? É para vocês assistirem depois da aula, senão vai comprometer todo o aprendizado, tá? Eu acho que é a sua conexão, Rubicleia, mas vamos lá, tá? Então, falar de dependência, falar de codependência, sugere que se fale em vício. E nessa aula, eu vou falar mais do que da codependência química. Vou falar sobre um vício de comportamento, a codependência emocional. O termo codependência, ele teve origem nos estudos de dependência química e foi atribuído aos familiares. Como assim? Partia-se do princípio que os familiares de dependentes químicos também apresentavam uma dependência, não das drogas, por óbvio, mas uma dependência emocional, uma preocupação constante e fixa no dependente. Depois, claro, ficou muito claro que não é necessário conviver com um dependente químico para sofrer da dependência emocional. A droga, ela reside mesmo aqui, dentro das pessoas. Mas existem muitas definições para a codependência. E uma delas diz que se é dependente de algo quando, apesar de saber que uma conduta, que um objeto, uma substância é prejudicial a si, não se consegue deter nem controlar essa conduta ou esse consumo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que racionalmente a gente tem compreensão de que algo faz mal, mas mesmo assim não conseguimos evitar. Compreendem? Bom que você chegou, Sérgio. Chegou na hora exata. Já dei uma introdução aqui sobre o assunto, né? É sempre importante eu falar que, embora essa aula seja feita com muito cuidado para estudantes de psicanálise, de psicologia, profissionais da saúde mental, ela também é direcionada para quem nunca ouviu falar sobre o assunto. Ou para quem já ouviu falar um pouquinho, né? Então, eu peço um pouquinho de paciência para vocês. A explicação ela é dada bem detalhada. A codependência ela foge das questões propriamente da psicanálise, apesar da psicanálise dizer muito do que é bom para a vida, né? Como você viver melhor de forma mais leve, como você encarar as suas sombras, né? Então, eu vou dar uma explicação aqui para que todo mundo entenda. E outra informação muito importante, que eu sempre digo, eu até deixo isso com bastante amplitude. Gente, essa aula, ela ajuda a reforçar a capacidade evolutiva de cada um, inclusive a minha. Mas aula nenhuma substitui em casos de depressão profunda, bipolaridade, anorexia, TDAH, por exemplo, ou mesmo casos em que você não está mais aguentando, não é? Você está se sentindo muito frágil, muito fraca. Nada substitui uma orientação profissional mais aprofundada. Então, nesses casos, por favor, procure uma orientação profissional mais aprofundada. Combinado? A codependência é um assunto muito sério. Eu só vou pedir para que vocês façam um favor para mim. Eu vou colocar aqui, uma pesquisa rapidinho, para saber se você é estudante, tá? Para saber como está o público da aula. Se você é estudante profissional, se você é profissional, mas não está atuando, ou se nenhum dos dois, mas está aqui só para aprender, por curiosidade mesmo, ou então porque está passando por isso na tua vida. Ok? Vocês fazem só uma marquinha para mim? Vou colocar aqui o questionário. Deixa eu dar um tempinho para que vocês respondam. Oi, Gustavo, tudo bem? Ok, gente? Vamos começar efetivamente, já é 20h14. É isso, né? Eu sempre dou 15 minutinhos, como eu sempre falo, né? Mas vamos começar nossa aula, né? Em respeito a quem chegou no horário, né? Pontual, né? Então, para isso, eu vou pedir cumplicidade.
acho que cumplicidade é a palavra-chave. Olhos e ouvidos atentos. Eu vou procurar ser breve. Vou deixar uns minutos no final da aula. Eu sempre deixo muitos minutos, porque eu não consigo falar pouco. Então, eu sempre deixo vários minutos para a gente poder tirar dúvida, poder conversar. Então, tenham calma, assistam a aula e depois a gente vai para os comentários, ok? Entendam o que é realmente a codependência. Então, eu vou pedir uma coisa. Desliguem Facebook, WhatsApp e qualquer outra coisa que possa tirar a sua atenção. Desliga o telefone, tá? Aproveita o tempo que você está aqui para fazer um encontro pessoal com aquilo que você com certeza vai conquistar. Então, só preciso da sua cumplicidade, eu só preciso que você se empenhe, tá bom? Eu vou pedir para que você preste atenção mesmo no que eu estou falando, porque esse é um tema bem denso e eu vou tentar tratar de um jeito leve. Então, não se preocupe em fazer comentários. No final, a gente vai ter um papo, tá? E eu vou tirar as dúvidas, ok? Posso começar? Hein? Estou vendo bastante gente conhecida aqui que acompanha as lives, né, no Facebook. Que legal ter vocês por aqui, viu? Muito obrigada mesmo pela confiança no meu trabalho. Vamos lá, gente. O que é o codependente? O codependente é alguém que abandona as suas próprias necessidades para assumir como tarefa, como missão, a supressão da necessidade dos outros. Então, é um indivíduo extremamente ansioso, que sofre de distúrbios de personalidade, dificuldade no controle dos impulsos ou dependência de substâncias que deformam a sua relação com o outro. Às vezes, as coisas que a gente faz para que a gente se proteja viram-se contra nós e nos ferem, tornando autodestrutivas. Com isso, as relações de dependência, elas são produzidas por 4 características presentes na dinâmica dos demais conflitos, que vocês podem observar. A primeira delas é a obsessão. O que é a obsessão? Quando a gente só consegue pensar naquela relação, só conseguimos prestar atenção no outro. O outro, ele passa a ser o centro da nossa vida. Todas as outras áreas perdem o interesse. 2. Controle. É um controle da relação, da via da relação, dos movimentos do outro, que chega a ser esgotante. Tenta-se controlar tudo no outro, para que ele não escape, para que ele não se assuste, para que ele não se sinta frustrado. 3. Tolerância. Assim como em todos os vícios que vocês já devem ter ouvido falar, define-se como tolerância o aumento da dose. Aumenta-se a dose para se chegar no mesmo efeito. E assim, também, na codependência, vai se aumentando a tolerância à dor emocional. Quarta característica, a abstinência. Então, diante da iminência de uma ruptura, aparecem sinais de abstinência, como uma angústia muito profunda, pânico, insônia, perda de apetite. Vocês acreditam que aproximadamente 80 milhões de pessoas são quimicamente dependentes ou vivem com alguém que é codependente? Para vocês verem. Vou falar uma coisa para vocês. A maior parte dos codependentes vem de famílias disfuncionais, conflitivas, que demonstram significativa fragilidade emocional e, por isso, contribuem para o desenvolvimento e a instalação da dependência emocional entre os membros daquela família. Em geral, o codependente, ele viveu pouco amor, ele teve pouco amparo, pouca aceitação, segurança, coerência e harmonia familiar. Há muitos casos em que houve uma rigidez nas regras, críticas excessivas, abusos, violência psicológica e até a violência física. Portanto, de um modo geral, a pessoa que desenvolve a codependência, ela desenvolve a partir da infância.
Então, como que é isso, né? A codependência, ela pode ter dois tipos, né? Ela pode ser primária e secundária. Então, ela pode ser primária se os primeiros sinais surgem lá na infância mesmo, ou secundárias se as alterações elas são posteriores, tá? Mas a codependência ela pode aparecer em concomitância com a depressão, pode aparecer junto da ansiedade, da alteração de humor, de personalidade e com outros modelos de dependência propriamente dita. A tendência do codependente, qual é? É usar os outros. Sejam eles cônjuges, marido, mulher, amigos, crianças, filhos. Eles usam essas pessoas, esses objetos, como a única fonte de identidade, valor e bem-estar. É um modo de tentar restaurar dentro deles mesmos, dentro de si, as perdas emocionais lá da infância. Com isso, os codependentes, eles têm grande tendência para se envolver em relacionamentos com pessoas que não são confiáveis, emocionalmente indisponíveis, carentes. Eles tentam controlar, prover tudo dentro do relacionamento com pessoas assim, sem ver as próprias necessidades e os próprios desejos, criando para eles mesmos uma contínua falta de satisfação e significado. Então, geralmente, eles se sentem responsáveis pela felicidade, pelo sentimento, pelas ações, pelas escolhas, pelos comportamentos desse outro. Eles dizem frequentemente sim aos pedidos, quando eles, na verdade, queriam dizer não. Mas é óbvio que a maioria das pessoas deseja ter um relacionamento amoroso, né? Quer ter uma pessoa especial na sua vida, quem não quer, né? A maioria das pessoas precisa mesmo ter amigos, ter namorados, não é? Ter filhos, não é assim com vocês também, né? As pessoas, o que elas querem? O que a maioria quer? Quer ter alguém que as ame, que as aprecie, não é? Esses são desejos supernaturais e saudáveis. Né? Uma certa dependência emocional está presente na maioria dos relacionamentos. Isso inclui os mais saudáveis. Mas acontece que muitos homens e muitas mulheres não apenas querem e desejam ter essas pessoas, eles precisam dessas pessoas e podem se sentir manipulados e controlados por essa necessidade. Algumas pessoas, elas foram ensinadas a serem dependentes. Elas aprenderam a centralizar sua vida ao redor de outras pessoas e de serem cuidadas. Muitas pessoas, olha, não é só mulher, não. Muitas pessoas têm medo de ficar sozinhas e de tomar conta delas mesmas. Então, precisam de mais de outras pessoas. E precisar de mais de outras pessoas pode causar problemas. As pessoas se transformam em chaves para a nossa felicidade. Achamos o quê? A gente acaba achando que a mágica ela está no outro e não dentro da gente, de nós mesmos. Então, quanto menos coisas boas encontramos em nós mesmos, mais a gente vai procurar em outras pessoas. E essa necessidade se torna tão grande que nós nos conformamos com muito pouco. Nossas expectativas caem abaixo do normal, abaixo do que a gente deve esperar de um relacionamento. Então ficamos presos, amarrados. Os relacionamentos baseados em carência e insegurança emocional, em vez de amor, podem tornar-se autodestrutíveis. Eles não funcionam, acredite. Necessidade demais afasta as pessoas, asfixia o amor. E por que será que a gente faz isso com a gente mesmo? Por que fazemos isso com nós mesmos? Porque nos sentimos tão inseguros e vulneráveis que não podemos dar conta da tarefa de viver a nossa própria vida. E quando já provamos que somos fortes e capazes pelo simples fato de nós termos suportado e sobrevivido a tanto,
Por que a gente não acredita mesmo nisso? Por que não acreditamos em nós mesmos? E é aí que nos tornamos dependentes das pessoas. A gente se torna dependente do cônjuge, do marido, da esposa, do amigo, da namorada, dos filhos, até do cachorro. Tornamos-nos dependentes da aprovação dos outros, dependentes da presença do outro. Mas será que você é codependente? Vamos analisar isso? Vamos pensar junto aqui se você é mesmo uma codependente. Eu vi que muita gente colocou aqui nos comentários, eu fico falando com vocês e lendo. Vamos ver. Se você define o amor como um comportamento que satisfaz as suas necessidades, é provável que você seja, sim, uma codependente ou um codependente. Porque desta forma, as suas expressões de amor exigem que outros atendam às suas necessidades. E de uma forma exigente, hein? Se você é um dependente emocional, você acredita que sua segurança emocional e seu valor, lembra a autoestima, requerem a presença constante e reconfortante de outra pessoa. Olha só, geralmente eu consigo identificar um codependente com uns 10, 15 minutos de conversa. Ele senta comigo, começa a conversar e já me dá um conselho que eu não pedi, um conselho que eu não solicitei. E ele vai continuar falando comigo, embora ele não esteja querendo conversa, não. Na verdade, ele quer interromper a conversa, mas ele fica sem jeito. A pessoa, ela inicia um relacionamento, mesmo um simples bate-papo como esse, assumindo responsabilidade pelo outro e não por si mesma. Então veja, você se preocupa intensamente com outra pessoa? Você precisa estar perto daquela pessoa? Você se sente tão perdido quando você não consegue estar por perto dessa pessoa? Você está precisando de amor exclusivo e absoluto de alguém? Você vê os amigos, familiares dessa pessoa como competição? Você só consegue se decidir, agir, se divertir se a pessoa aprovar? As respostas para essas perguntas nos ajudam muito a determinar que padrões de comportamento não saudáveis predominam em nossa vida. Se você ouviu essas perguntas e respondeu sim para pelo menos 4, presta atenção na sua codependência. Como que é viver no extremo ao invés de viver com equilíbrio? Como nós, nossos filhos, nossos companheiros, nossos amigos, como eles sofrem com esse comportamento codependente de alguém? Esse comportamento codependente, ele interrompe, ele deteriora, ele destrói relacionamentos. Então veja, se a resposta a essas perguntas tão íntimas te faz admitir que, sim, eu sou um codependente, eu preciso de ajuda. Olha só que positivo. A gente já está começando a trilhar um caminho de recuperação. Mas será que é possível mudar? Vamos ver como que é o tratamento, agora que a gente já viu se você é mesmo codependente ou não. Preste atenção aqui na aula. Podemos mudar? Podemos aprender mesmo a ter comportamentos mais saudáveis? A resposta é sim. Nós podemos ser encorajados, nós podemos ser inspirados, a gente pode aprender a fazer as coisas de outras maneiras, podemos mudar. A maioria das pessoas deseja ser mais saudável e viver a melhor forma possível. E no tratamento da codependência, o mais importante é que o doente se centre em si mesmo e tome consciência da sua situação. É fundamental que ele aprenda a identificar as suas vulnerabilidades e os seus vazios, que ele tenta preencher com a adicção de coisas ou de pessoas. Compreender as raízes do seu problema
É o primeiro passo de uma série de pequenos passos dados sobre os seus pensamentos, sobre os seus sentimentos, tendo em vista a modificação dos seus comportamentos. Muitos especialistas eles dizem que o primeiro passo para a cura é a conscientização e o segundo é a aceitação, e eu posso dizer o mesmo para vocês. Por outro lado, essa pessoa vai precisar muito de empenho dela mesma, porque ela vai ter que recuar até o seu passado, traçando eventualmente uma linha cronológica para tentar perceber tempos e padrões de comportamento. Olha, depois dessa introdução, vocês viram o que é a codependência. Se você conhece alguém ou se você mesmo é um codependente, não é? Viu que tem tratamento para a codependência. É possível se livrar da codependência e ser uma pessoa mais tranquila, mais feliz, né, no seu dia a dia. Mas como? As lições, aquelas 3 lições para a liberação emocional. Primeiro, você precisa saber que você é responsável pelas suas escolhas e pelos seus comportamentos. Somos responsáveis por iniciar, continuar ou dar um basta e terminar as nossas relações. É possível amar sem que a gente se anule, sem que a gente se anule emocionalmente pelo objeto do nosso afeto. Mas é possível amar alguém sem deixar de amar a nós mesmos. Muita gente aprendeu a fazer isso. Você também vai aprender, tenho certeza. Então vamos lá para o passo 1. Passo 1. Isso aqui. Deixar ir. Grava essa palavra. Deixar ir é o primeiro passo. Eu estou lendo aqui nos comentários e eu sei que a maioria aqui sofre. Eu sei que muita gente tem problema, eu também tenho problema. E eu compreendo você que está bem aflita, que falou comigo agora, falou em particular também. Eu compreendo que você possa estar profundamente aflito e preocupado com certas pessoas da sua vida. Eu entendo que você pode estar preocupado porque essas pessoas estão destruindo a si próprias. Estão destruindo você, estão destruindo a sua família, bem diante dos seus olhos. Só que tem uma coisa que eu vou confessar para vocês. Eu não posso fazer nada para controlar essas pessoas. E provavelmente você também não pode. Porque se você pudesse, eu tenho certeza que você já teria feito. Deixar ir é desobrigar-se, é desligar-se de uma pessoa, de um problema, com amor. Deixar ir é baseado na premissa de que cada pessoa é responsável por si mesma, que não podemos resolver problemas que não são nossos e que preocupar-se não adianta de nada. Calma, eu vou falar mais sobre isso. Lutamos para determinar o que podemos mudar e aquilo que não podemos mudar, ok? Depois vamos parar e tentar mudar aquilo que a gente pode. Mas então, quando que a gente deve deixar ir algo ou alguém? Eu vou te dizer. É quando não conseguimos deixar de pensar, deixar de falar, deixar de preocupar-nos com algo ou com alguém. Quando as nossas emoções estão fervendo, quando achamos que temos que fazer algo quanto a alguém, pois não conseguimos mais aguentar nem um minuto, quando estamos por um fio, quando esse fio ele vai ficando fraquinho, ele vai enfraquecendo e acreditamos que não conseguimos mais conviver com o problema que temos que conviver. É hora do deixar ir. Você vai aprender a reconhecer quando deixar ir ele é aconselhável. Uma boa regra é, presta atenção, você vai precisar deixar ir principalmente quando você perceber que isso é impossível, que deixar ir é provavelmente a coisa mais impossível a ser feita. E é isso, desligue-se, mas desligue-se com amor ou com raiva. Mas vai, se esforce, desligue-se. Eu sei que é difícil, mas será mais fácil com a prática.
Se não conseguir desligar-se completamente, vai tentando ficar solto. Vamos respirar fundo. Relaxar por enquanto. Concentre-se em você. Eu vou te dar um exercício para você fazer agora. Presta atenção, Bruna, Cláudia, Silvana, Dani, por favor. Nesse exercício, eu não quero que você responda aqui nos comentários, por favor, não responda nos comentários. É um exercício para você fazer aqui, ó. Responda para você mesma, mentalmente, ou você vai atrapalhar todo o processo, ok? Então, vamos lá. Pergunta 1. Há algum conflito, um problema ou pessoa na sua vida que lhe esteja preocupando em excesso? Excesso. Concentre-se. O que você está sentindo? Como se sente quanto a deixar ir essa pessoa ou esse problema? Como ficar preocupado, obcecado, tem lhe ajudado até agora? Pensa um pouquinho. Se você não tivesse essa pessoa ou esse problema, o que você estaria fazendo de diferente na sua vida do que você faz agora? Pensa nessa pessoa. Pense na sua vida sem essa pessoa ou sem esse problema. Vamos para o passo número 2. Tudo bem? Dizem que pessoas codependentes são controladoras. Codependentes são pessoas que consistentemente e com grande esforço e energia tentam forçar as coisas a acontecerem. Elas controlam em nome do amor. Elas fazem isso e dizem: estou só tentando ajudar. Elas controlam porque é assim que sempre fizeram as coisas. Quando tentamos controlar as pessoas e as coisas que não nos compete controlar, nós é que somos controlados. Abrimos mão do nosso poder de pensar, de sentir e de agir para o nosso melhor. E frequentemente perdemos o controle de nós mesmos. Porque controlar é uma ilusão, não funciona. Não podemos controlar os comportamentos compulsivos de ninguém. Comer demais, desvios sexuais, jogar ou qualquer dos seus comportamentos. Não podemos e não nos compete controlar as emoções, a mente ou as escolhas de alguém. Não podemos controlar o desfecho dos acontecimentos. Não podemos controlar a vida. Alguns mal podem controlar a si mesmos. Então vamos lá, desligue-se. Quando você está assim nesse excesso, o melhor é se desligar, desistir. E veja, às vezes quando se faz isso, o resultado que a gente espera e deseja acontece rapidamente, quase milagrosamente. Mas às vezes não. Você não precisa deixar de se importar ou de amar. Mas tome as decisões que precisa tomar para cuidar de você mesmo, mas não para controlar outra pessoa. Comece tomando conta de você mesmo. Então, examine seus sentimentos. Enfrente o medo de perder o controle. Assuma o controle de si mesmo e de suas responsabilidades e deixe os outros livres para que eles sejam o que eles são. Fazendo isso, você vai conseguir se libertar. Vou passar no segundo exercício desse segundo passo. Presta atenção aqui comigo. Mais uma vez, não precisa escrever nada aqui nos comentários, tá? Responda só mentalmente, por favor, tá bom? Pense.
Algum acontecimento ou pessoa na sua vida que você está tentando controlar? Qual é o motivo? De que forma mental, física, emocional você está sendo controlada por alguma coisa ou por alguém? Como você tem se beneficiado ao tentar controlar situações? E como a outra pessoa, como que ela está se beneficiando com esse controle seu? Ok? Eu vou para o terceiro passo. Cuidar. É um passo tão bonito. Presta atenção. Cuidar. Muitos codependentes, em alguma época da sua vida, foram vítimas, foram verdadeiras vítimas de abuso, de negligência, de abandono, de rejeição, de alcoolismo ou qualquer situação que possa prejudicar uma pessoa. Foi em alguma época em que se era realmente incapaz de assegurar proteção ou de se resolver seus próprios problemas. Algo surgiu em seu caminho, algo que você não pediu e que lhe magoou terrivelmente. E é assim, isso é muito triste. Mas sabe o que é mais triste? É que a gente começa a se ver como vítima. É claro que certas pessoas nos abandonaram emocional, fisicamente, até nos rejeitaram. Certas pessoas abusaram da gente, decepcionaram a gente. Certas pessoas nunca estavam presentes para a gente. Elas não ouviram ou atenderam às nossas necessidades. Podemos até chegar a acreditar que nunca ninguém vai estar presente para nós. Então, a maioria de nós deseja desesperadamente alguém que finalmente esteja presente. Acreditamos que precisamos de alguém, de qualquer um, para resgatar a nossa solidão, a nossa alienação, a nossa dor. Mas a gente quer algo bom. E o bom não está em nós. Sabe o que está em nós? A dor. Eu acredito que muitos comportamentos autodestrutivos sérios, dependência química, distúrbio de comer, desvios sexuais, são desenvolvidos através desse papel de vítima. Como vítima, a gente atrai gente perversa. A gente acha que precisa de alguém para tomar conta de nós, porque nos sentimos desamparados. O que acontece é que acabamos tomando conta do outro. O codependente é controlador, certo? Ele tem medo de perder o outro, de ser abandonado como ele sempre foi, de não ter seus desejos atendidos. Ele é e se coloca como vítima desse sistema. Tomamos conta de casa, filho, amigos, pais, funcionários, animais. O que falta em nós, despejamos no outro, sem que esse outro tenha pedido por isso, sem que ele se importe, sem que ele queira. Entenda, tomar conta do outro não é cuidado. Não entenda tomar conta do outro como cuidado, como cuidar com amor, e sim como invadir o outro. Se achar totalmente responsável pelo outro, tomar conta do outro como um todo. Eu vou lhe dizer francamente, tomar conta não ajuda. Pelo contrário, causa problema. Quando tomamos conta de uma pessoa e fazemos coisas que não queremos fazer, ignoramos nossos desejos, necessidades e sentimentos, nós nos colocamos de lado. Às vezes ficamos tão ocupados tomando conta das pessoas que pomos toda a nossa vida em suspenso. Muitos tomadores de conta são ocupados e comprometidos demais. Eles não gostam nada do que eles fazem. Os tomadores de conta parecem muito responsáveis, só que eles não são. Não assumem responsabilidade pela maior responsabilidade que podiam ter, eles mesmos.
Dar e fazer coisas para com outras pessoas são partes essenciais de uma vida saudável, de relacionamentos saudáveis. Mas aprender quando não dar, quando não entregar e quando não fazer coisas para as outras pessoas também é uma parte essencial de viver uma vida saudável e de ter relacionamentos saudáveis. Não é bom cuidar de pessoas que tiram proveitos de nós mesmos para fugir às suas responsabilidades. Podemos aprender a reconhecer alguém que está precisando de cuidado. É claro que podemos. Está precisando de uma ajuda pontual. Mas você pode se recusar a ajudar, se recusar a cuidar. Recuse-se a deixar que as pessoas te salvem dessa falta que você sente de você mesmo. Recuse-se de ser resgatada por mãos alheias, que você implorou, que você ajoelhou para estarem ali. Tome responsabilidade por si e deixe que os outros façam o mesmo. Quando mudamos a nossa atitude, nossas situações, nosso comportamento ou a nossa mente, é a coisa mais bondosa que podemos fazer. É acabar com as vítimas, ou seja, acabar com o vitimismo em nós mesmos. O último exercício. Quero que você pense em tudo que você considera de sua responsabilidade. Inclua as atividades com o trabalho, com os filhos, com a casa, com o amante, com o marido, com a esposa. Pensa, o que você faz? O que é de sua responsabilidade? Agora pense nas responsabilidades de outra pessoa que convive com você. O próprio marido, a sua filha, o seu funcionário. Se qualquer responsabilidade for compartilhada, estipule uma porcentagem que você acha apropriada para cada pessoa. Por exemplo, seu marido trabalha fora, mas você cuida da casa e dos filhos. Sua filha estuda o dia todo, então você faz uma comida para ela à noite, mas ela deixa o quarto limpo, ela dá comida para o cachorro. Você pode se surpreender com toda a responsabilidade que você assumiu em troca de pouca coisa que o outro assumiu. Você também pode descobrir que tem ficado tão ocupado com o problema das outras pessoas que tem negligenciado algumas das suas próprias necessidades, as suas responsabilidades. Quando você estiver ajudando alguém, preste atenção em como está se sentindo. Se você observar que está ressentido ou que está sendo usado, diga não quando quiser dizer não. Faça as coisas que quer fazer. Recuse-se a ter bola de cristal, a adivinhar o que as pessoas querem de você, o que elas estão pensando. Recuse-se a assumir responsabilidade alheia em demasia. Claro que quando as pessoas perceberem que você deixou de assumir as responsabilidades delas, elas vão poder sentir raiva de você. Elas vão dizer que estão muito frustradas. Claro, você mudou o sistema. Isso significa mais trabalho para elas. E elas podem não precisar mais de você. Elas não vão mais usar você. Você até pode explicar o que está acontecendo, o que você está fazendo, e permita que essas pessoas elas sejam responsáveis pelos próprios sentimentos. Elas vão com certeza um dia agradecer você. As pessoas que julgamos menos capazes de tomarem conta de si mesmas são capazes de fazê-lo quando deixamos de tomar conta delas. Bom, conclusão. A gente falou aqui sobre codependência. Então, se você notou que você é um codependente, lembre dessas 3 lições, desses 3 passos. O deixar ir, o descontrolar-se, o desligar-se. Assuma uma nova vida. Mas é óbvio que isso não acontece assim, num passe de mágica. É um trabalho de rotina. É um trabalho de autoobservação e de encorajamento
para que você comece a tomar conta de você mesma. Vá o mais longe que você puder, e quando chegar lá, será capaz de enxergar mais adiante. O nome disso é um dia de cada vez. Luz para o bem.